Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um Luz na Penumbra, conforme anunciou aí o nosso querido Renaud, né? Livro que a gente está estudando aqui, né? É a Revista Espírita de 1859. São só 544 páginas. Coisa rápida. Coisa muito rápida, não é? Estamos estudando relato das manifestações inteligentes, materiais, aparições, evocações, falando um pouquinho da moral, falando um pouquinho de ciência, falando um pouquinho da influência dos espíritos também. Tudo isso Kardec tratou na revista de janeiro de 1859, que nós ainda não terminamos, não é? Que nós ainda estamos caminhando assim, muito devagar, lentamente, para que a gente possa também, né, ter a oportunidade de estudar junto com vocês, tá? O programa Luz na Penumbra tem a finalidade justamente de trazer aí os comentários sobre as principais obras de Allan Kardec. É isso? Do meu lado aqui, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Do meu outro lado, Renato Souza. E nós juntos, né? Juntinhos, vamos lá. Com o Ronaldo ali na técnica nos ajudando, nos auxiliando, sem dúvida, para colocar a gente aqui, né? Aqui falando com vocês, conversando com vocês, nos direcionando aqui, sem dúvida nenhuma. Sem ele ali, fica difícil. Né? Nada daria certo. Nada daria certo. Sem ele, o cronômetro. Então, pessoal, vamos lá, meus irmãos. Olha, vamos dar continuidade aqui, né? A próxima questão, né? Nós paramos numa questão que fala a respeito de loucura, né? A respeito do Consolador prometido, do que é o Espiritismo, não é? Enfim, da intenção, né, dele, do Consolador que ele é, que o Cristo nos assinalou, que solicitaria ao Pai que nos fosse enviado para que ficasse conosco, né, Bill? Exatamente. Tá? Então, tratamos desse assunto no programa passado e agora vamos dar continuidade, tá? Na pergunta que Kardec fez aqui. É a última pergunta. É a última pergunta de janeiro? Opa, não, última pergunta ao príncipe. Ao príncipe, né? Ao príncipe, não em janeiro, né? Não em janeiro, ao príncipe. Porque são vários outros capítulos, não é isso? Sim, sim. Então, ao S.A. Príncipe G. Então vamos lá. Diz assim: as crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média e assim não devem ser endossadas? A resposta: as pessoas sem religião não acham de superstição a maioria das crenças religiosas. Ele responde com uma outra pergunta. Exatamente. Tá? Vou até repetir. As pessoas sem religião não acham de superstição a maioria das crenças religiosas. Quem não tem nenhuma crença religiosa acha que tudo é superstição, né? Tudo é bobagem de religioso, né? A verdade é essa. Sim, né? Sim. E continua. Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de o ser quando se torna uma verdade. Opa, vamos parar aqui. Né? Muito boa colocação. Vamos parar aqui. Bom, nós espíritas seguimos uma linha de raciocínio, um caminho baseado em fatos. Sim. Ciência, filosofia e religião. Precisamos ter os fenômenos atestados pra gente, excluindo o maravilhoso e o sobrenatural. Diz o livro dos tal médios, qual, perfeito, Bill, conforme eu ia colocar, tal qual nos assinala Allan Kardec no livro dos médiuns, não é? Precisamos excluir
Tudo isso. E eu gostaria de fazer, assim, mais um adendo, umas coisinhas aqui, até para o Bill poder trazer também para a gente algum comentário a respeito. Aquelas crençazinhas, né? Naquelas situações de pular, passar embaixo da escada, essas coisinhas, né? Gato preto, enfim, é aquela coisa, né? As pessoas falam assim, eu vou a um centro de mesa, não é? Mesa branca. A mesa pode ser de qualquer cor. Não é, Bill? Com não é isso? toda certeza. A roupa pode ser de qualquer cor, porque o que importa é o pensamento. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É o espírito em si, é o pensamento. Então, de que adianta, às vezes, né, a cor ser uma cor supostamente agradável se o meu pensamento não é? Exatamente. E aquilo vai muito de encontro. Às vezes até a gente brinca, eu e a Cris, né, que ela é espiritólica, né? Espiritólica, porque às vezes passa numa igreja, ainda faz o sinal da cruz. São coisas que nós trazemos, que a Joana de Ângeles fala de atavismo, né? Coisa que nós trazemos de outras existências, de outras doutrinas, mas que não nos tornam também piores ou melhores do que nada, né? Isso não vai fazer o fato da pessoa, de um espírita, né, passar em frente a uma igreja católica e fazer o sinal da cruz, não quer dizer que seja ruim ou que seja menos espírita do que eu ou do que o Renato. Enfim, o que vai fazer com que a pessoa seja verdadeiramente um espírita ou não espírita, ou um católico, por exemplo, bom, é a forma como ele encara a vida, a caridade que ele aplica. Então são coisas realmente que, como o Renato citou bem aí, de azar, os azares, né? Quando eu vejo uma escada, eu passo debaixo da escada, que aquilo ali me dá sorte, né? O gato preto me dá sorte, a mesa branca do nosso centro, né? Que a gente sabe que não existe isso, centro de mesa ou centro sem mesa, existe casa de trabalho. Mas são coisas que nós trazemos, né, Renato? Que nós trazemos para a nossa realidade, mas como você citou bem, pular as 7 ondas, se o mar acabar e não tiver mais onda, meu Deus do céu, aí que deu ruim, aí vai ser um azar eterno, né, Ronaldo? Se não tiver mais onda no mar, ou se você morar perto de um rio, por exemplo, que não tem ondas, como é que você vai pular as ondas? Lógico, a gente não está aqui brincando nem desdenhando da crença de ninguém, né? A gente está fazendo só analogias, explicações, enfim, trazendo à luz da nossa doutrina. E a nossa doutrina, o que ela diz? Que tudo se dá através da forma como você encara a vida, ou seja, pelo seu pensamento. Não adianta eu botar uma roupa branca para atrair coisas boas se a minha alma está suja. A gente não vai falar enegrecida nem negra, porque aí já faz outras... As pessoas já conectam com outras situações de preconceito, e a nossa intenção não é criar polêmica. Mas a nossa alma ainda está suja, cheia de sujidade mental, sujidade emocional, sujidades morais. Não adianta nada. Então, a roupa que você coloca, o amuleto. Jesus diz lá no livro Jesus no Lar, eu não lembro o capítulo, mas ele fala sobre um amuleto que as pessoas perguntam ao Cristo se tem o nome do capítulo é o talismã divino, ou talismã divino, agora eu lembrei, só não lembro o número do capítulo, mas é o Jesus no Lar, talismã divino. As pessoas perguntam ao Cristo se há algum talismã que eles possam utilizar, né, dia a dia, para trazer sorte, não sei o que, isso, aquilo, o azar, e Jesus realmente diz, não, realmente existe um talismã que vai te fazer muito bem, que isso, aquilo, não lembro bem as palavras do Cristo aqui, sempre bem colocadas, sempre é o mestre, né? Enfim, e Jesus fica ali trabalhando aquele grande talismã divino, e as pessoas falam logo, Jesus, meu Deus do céu, que talismã é esse? Ele fala, o tempo atual, o dia de hoje. Por isso que eu sempre lembro, né, Renato, dia como esse nunca houve. Sim. E nunca haverá. Essa é a minha fala, dia como esse nunca houve e nem nunca haverá. E Jesus nos traz isso no Jesus no Lar, no talismã divino. O grande talismã divino é o dia de hoje, é a hora de agora, é o que você vai fazer com o seu momento hoje. Porque ontem já passou, já xinguei o Renato já ficou chateado comigo, acabou. Não tem como eu voltar essa flecha que eu atirei no Renato. Aliás, já atirei algumas flechas em você, Renato.
Mais uma vez eu peço perdão pelas flechas. Vamos esquecer. Enfim. Tá perdoado. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade. E o dia de amanhã é incerto no sentido desta vida, né, Renato? Sim, amanhã haverá outros amanhãs, logicamente, espíritos eternos que somos. Mas nessa oportunidade que estamos tendo hoje, de fazer diferente, hoje, vai depender do nosso amanhã. Né, Renato? Perfeito. Se não utilizarmos o nosso hoje de maneira, que esse grande talismã que é o dia de hoje, de maneira boa, agradável, não só para mim, mas para os que me cercam, o amanhã também será um amanhã comprometido, né, meu parceiro? Sim, sim. Quem constrói o momento seguinte é você mesmo, não é? São as suas atitudes, seus pensamentos, não é? Daquilo que semear, isso também ceifarás. Colherá, né? Ceifará. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Tá lá. E coitado do gato, né? O gato preto e o gato branco, o gato amarelo, o gato, né, lilás, o gato marrom, o gato, enfim. Coitado do gato, né? Veja bem. Fala isso pra Miranda aqui, gato da azar. Né? Pois é, fala pra Miranda, né? Olha, o Bill colocou muito bem. É bom, é importante a gente observar isso aqui, deixar claro, não é crítica, porque o fato de você fazer isso, movimentar uma energia, não é? Segundo a sua crença, tá? Precisa vir arrebanhada, precisa vir calçada, pautada na tua vontade de fazer o bem e de querer o bem. É isso que faz a diferença. Então, no momento em que você está lá, né, passando embaixo da escada, fazendo carinho no gato preto, não é isso? Pulando as 7 ondas, o que importa ali é o seu pensamento. Aquilo ali é uma forma de você se concentrar naquilo que você está querendo e naquilo que você está pedindo. Eu estou passando embaixo de uma escada e qual o problema nisso? Se eu começar a pensar que aquela escada, né, vai me fazer mal, poxa, isso está me acontecendo porque eu passei embaixo de uma escada. Pronto, vai fazer mal, é aquilo que vai valer, não é? Aquilo que eu penso, eu plasmo e fica irradiando para mim, porque eu fico ligado àquela situação. André Luiz traz vastíssimo conhecimento a respeito disso, não é? Principalmente em Obreiros da Vida Eterna, em várias outras obras. O André Luiz fala muito pra gente dessa questão da vibração, do pensamento, né? Que nos rodeia. E nós temos que estar ligados, precisamos estar muito ligados, né, nisso tudo. Exatamente. Bom, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita de 1859, estamos em janeiro, eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, não é isso? Estamos juntos Renato aqui. Souza e Bill Fabiano. Isso aí. Juntos. Vamos lá, vamos dar continuidade, Bill? Foi importante você falar nisso também, na questão da crença, né? Porque, como eu falei, como você ratificou, a gente não está aqui para pichar nenhuma crença, nem falar mal, muito pelo contrário, a gente está só contextualizando. Mas a espiritualidade, eu até falei sobre isso, não sei se há 2 semanas atrás, ou há 3 semanas atrás, lá na live lá do posto, né, do Bezerra, porque a espiritualidade atua em nós de acordo com aquilo que nós cremos. Eles vão nos alcançar, né, Renato, de acordo com aquilo que nós cremos. Às vezes eu até cito o exemplo, né, pessoas vão lá no nosso salão, né, que tem as imagens lá de algumas personagens, de pessoas que já trabalharam na nossa casa, de alguns espíritos que trabalham conosco lá na nossa seara, muito embora as casas espíritas não adotem isso, né, Renato? A questão de fotos, enfim, a nossa casa sim. Tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de manifestação que a gente deve respeitar também, cada casa, cada qual com seu estilo, com sua linha de trabalho. A nossa casa é espírita, mas tem lá algumas imagens de espíritos que trabalham a nossa seara, são as falanges espirituais. Tem pessoas que vão lá no busto lá de Bezerra, doutor Bezerra, colocam a mão lá, né, de Batuíra, ou de André Luiz, ou do próprio Mestre Jesus, ou de Joana d'Arc, de Ramatiz, ou de qualquer outro, a linha médica lá da casa, né, não só de Bezerra, mas de Pedro Ernesto, enfim,
tantos outros. Dr. Januário Silva, Antoninho. Né? Então, enfim, a pessoa vai lá e se posta lá, coloca a mão naquilo ali, canalizando, como o Renato colocou bem, canalizando a sua fé naquilo ali. Mas não quer dizer que aqueles que não coloquem a mão ali não vão ser atendidos, né? O que vai denotar a sua ajuda é aquela sintonia, como o Renato falou, aquele ligar. O que ligardes na terra, estarás ligado no céu. Acho que, se não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, se não me engano. Isso. O que ligardes na terra, estarás ligado no céu. O que desligardes, estará desligado. Então não importa. A espiritualidade vai atuar através da sua crença. Através do que você faz com aquela crença. Eles vão se conectar com você através do que você acredita. Se você acredita em quiromancia, em cartas, eles vão conectar com você através daquilo. Se você não acredita em nada, só acredita naquilo que eu sonho. Eles vão te contactar através do seu sonho. Aliás, lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400 a 415 ou 18, não lembro bem. A partir da 400, com certeza, vai lá, busque lá sobre os sonhos. Então, Renato, eles vão entrar em contato com você a partir daquilo que você crê. Somente, através do seu pensamento. Perfeito. Acho que ficou claro, Bill. Acho que ficou claro, né? Até porque nós espíritas não podemos ter nenhum tipo de preconceito. Sim. Nenhum tipo de preconceito. Não é? Nenhum, absolutamente nenhum. Então precisamos deixar claro essas questões, muito bem claras, e gastarmos, né, no melhor sentido das palavras, e aspas no que eu estou falando, porque é um sentido de gastar para o bem, não é gastar para o mal, não, de forma nenhuma. Né? É um pouco mais de tempo ratificando tudo isso, não é? Se eu preciso estar com um terço na mão para fechar meus olhos e me concentrar, faça isso. Que seja, faça isso. Mas eu estar com um terço na mão e aquilo ainda não é suficiente para eu me concentrar, não está valendo. Então, exatamente. Para e pensa, não é? É essa situação que nós precisamos estar atentos. É o teu pensamento, que deve ir acompanhado daquilo que você ainda necessita, não é? Para rogar, para pedir, para, enfim, né, solicitar, para agradecer, para tudo isso, né? Exatamente. Que são os efeitos da prece. Se o Bezerra de Menezes quer ajudar o Renato Souza, só que o Renato Souza não é espírita, o Renato Souza é um católico fervoroso. O Bezerra de Menezes não vai se apresentar ele com a indumentária que nós conhecemos, perispiritual de Dr. Bezerra. Sim. Bezerra de Menezes vai se apresentar ou com uma roupagem feminina de uma madre, ou com uma roupagem masculina de um padre, para que o Renato Souza acredite nele. É simples assim, né, Renato? Com certeza. A roupa muda conforme a festa. Conforme a festa, isso. Exatamente. Conforme a necessidade de cada um. Foi o que nós falamos no programa passado. Não falta socorro para quem quer que seja, em que situação esteja, em que nível esteja, e em que entendimento possua. Não faltará socorro, tá? Os espíritos estarão ali justamente para prestar o atendimento que faz necessário. Perfeito. Vamos dar mais tempo para mais uma linha aqui, vamos lá. Sim. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Perfeito. Sim, né? Perfeito. Sim. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado e, mais ainda, perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Essa passagem é muito boa, né? Isso naquela época. Hoje nem mais isso precisa, né? Sim. Para nós acreditarmos na existência, na pluralidade de vida, nos efeitos físicos também já não é como antes, né? Mesas girantes, coisas batoques, né? Isso. Batidas na mesa, nas portas. Hoje não há mais necessidade disso. Hoje as casas espíritas aí, né, Renato, que a gente conhece, tantas que a gente conhece, que a gente já visitou, mostram fartamente, claramente a presença de espíritos. E ainda assim há pessoas que duvidam, né? Mas pode ser invenção do médium, poderia até ser invenção do médium, mas todos os médios inventando ao mesmo tempo, a todo momento, enfim, a nossa razão
diz que não é por aí, né? A prova cabal de que a vida continua está aí nas manifestações espíritas, né? nas chamadas incorporações, na mediunização dos espíritos nos médios, né? Hoje não precisa mais desses efeitos físicos todos, né? Pelo menos não para aqueles que creem realmente, né? Mas aqueles que não creem fervorosamente, às vezes até se faz necessário, né? Aquela forma mais ostensiva, né? de manifestação física, né? Uhum. O Kardec, né? Na elaboração do Livro dos Médiuns, acabou com essa coisa do maravilhoso. Sim. Não é? Né? Acabou com essa situação toda aí, botou tudo lá na conta dos fenômenos. O capítulo 2, né, se eu não me engano. Se eu não me engano, isso, né? Na conta dos fenômenos. Sim. Mediúnicos. Normal. O que tem de errado nisso? E, para tanto, ele fez uso de tudo. A ciência, da filosofia, juntou tudo, né? E juntou, vamos lá, religião agora também. Exatamente. Não é? Fez uso de tudo e acabou com esse problema. Aí, a partir dali, passou a ter uma determinação, passou a ter um embasamento, um fundamento, uma jurisprudência. Sim. Não é? É importante destacar que a doutrina espírita é dividida em 3 partes. Ciência primeiro, filosofia, que é o que nós estamos trazendo aqui, a parte filosófica, né, do Egito, e religião por último, porque a ciência tem que vir sempre à frente, né, Renato? Das nossas constituições, dos nossos embasamentos, sobretudo sobre aquilo que nós estamos falando, né? A ciência sempre comprovando, e aquilo que a ciência ainda não comprovou, que os espíritos já falaram. Se o próprio Kardec disse, se a ciência comprovar o contrário, acredite na ciência, né? Então o Kardec está bem embasado, e os espíritos também, para trazer isso para Kardec, né? Tem que estar muito seguro daquilo que eles trazem para a gente, né? Com certeza. Dá tempo para mais um aqui, vamos lá. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam não apenas não se aprovaram, né? Como estão satisfeitos, e isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias, absurdas, que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação. Se detém no limite do possível, o maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem, e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o espiritismo bem compreendido demonstra o ridículo. Não é? Bom, fala aqui de uma série de situações, né? Sim. Signo, etc e tal. Uma vez, há muitos anos atrás, eu antes de sair de casa para o trabalho, o rádio estava ligado, né? E estava dando signo lá, né? Então falou do meu signo, falou assim, sua cor hoje é mostarda. E eu tinha uma camisa mostarda. Aí eu rapidamente troquei de camisa. Olha só como é que a gente é, né? O que faz o esclarecimento, né, Bill? O que faz o esclarecimento? Eu rapidamente coloquei. O dia não foi tão bom assim, não. Eu me recordo que o dia não foi tão bom assim, não. Mas, olha, eu penso o que você faz com o teu pensamento, não é? Exatamente. Então vai com a sua roupinha normal, né? E tudo. Mas se você crê que aquela cor mostarda bota teu pensamento naquilo. Não é você vestir a camisa já pensando que algo vai dar errado. Exatamente. Então, deu, né? Alguma coisa deu errado realmente, né, Bill? Não é assim que funciona? O pensamento é a força de atração, né? Como Joana de Ângeles diz, pensamento é força. Né? Se você pensa naquilo, você já está naquilo. Se você pensa no mal, você já está no mal. Se você pensa no bem, você tem condições totais de atrair o bem para você. E, logicamente, não é ficar esperando. Eu vou sentar aqui, ficar esperando eu, o Ronaldo e o Renato, vamos ficar esperando o bem aqui. Se você não correr atrás do bem, amigo, não plantar o bem não virá, com certeza. E o mal é a mesma coisa. Se você pensar no mal e se conectar com aquilo, você vai receber todas aquelas emanações maléficas também. É simples assim, é matemática, né? 2 e 2 são 4. Pensamento é força, e você que tem que conduzir a sua vida dentro disso que os espíritos nos trazem, tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é sua. Eu preciso fazer minha parte sempre, né? Sempre. Eu preciso plantar para colher, não é? E que seja o bem. Exatamente. De preferência. Exatamente. Né? Que avancemos sempre, né? Sim.
Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Hoje, né, e sempre aqui, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. E junto com Renato Souza. Isso, estaremos juntos aqui na próxima semana, né, na próxima sexta-feira, 21h30, não é isso? Estaremos aqui no nosso programa, dando continuidade ao nosso estudo aqui da Revista Espírita de 1859. A todos, paz e luz, Bill. Muita paz a todos e até a próxima semana, se assim Deus permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,